Bitcoin hoje protegendo o máximo que ele consegue o suporte dos 40 mil. E se ele perder esse suporte? E se ele se segurar e subir? Tudo que pode acontecer, vamos entender agora. E por que você não deve ficar desesperado? Porque você está no canal Investidor Modesto, que você entende como é que o mercado funciona. E olha só, a primeira coisa que a gente tem que conversar é o quão poderoso está sendo essa parte de se segurar em um suporte tão essencial, né? A gente já vem conversando que os 40 mil é sim um suporte extremamente importante para o preço, visto que ele faz parte de uma zona super importante onde o preço tende a se segurar. Isso é normal porque é uma região de altíssimo interesse, a gente tem um altíssimo volume negociado entre 30 e 40 mil, logo para ele entrar novamente nessa região, visto que da última vez a gente bateu aqui e já recusamos, já voltamos, tá? Então agora uma segunda tentativa pode causar para a gente um segundo pânico no mercado e a gente já está vendo o reflexo disso, visto que as pessoas estão voltando a realizar prejuízo. A gente teve aqui uma onda gigantesca de prejuízo realizada, essa linha vermelha, e a gente depois, qual tinha muitas pessoas aqui já aproveitaram esse momento para realizar o lucro. Então quando você está vendo verde, muitas pessoas se desfizeram de suas posições e botaram dinheiro no bolso. E agora a gente já está voltando a ver um pessimismo no mercado depois da altinha que a gente teve, que era sim uma esperança para quem esperava em alta. Agora nós estamos tendo um cenário que, vamos lá, pode ser bom ou pode ser ruim também, né? Parece que, pô, está sendo imparcial. Não, calma aí, vamos entender isso aí. A gente tem aqui, a gente já vem conversando a possibilidade da gente ter um ombro, cabeça, ombro nesta região aqui. Acontece que ele ainda está construindo esse segundo ombro no ponto essencial, tá? E qual ponto seria esse? Os 40 mil. E a gente vem conversando que, cara, 40 mil, se a gente for pegar usando a retração de Fibonacci, todo este ponto que a gente teve e considerando isso aqui como uma onda de alta somente, vamos poder usar, vamos lá, permitidos a utilizar a retração de Fibonacci. Ela vai dar praticamente aqui a zona de 38% nos 40 mil e vamos ter outra zona aqui nos 38.600 e 37.200. E essas zonas são extremamente importantes, tá? Desculpa a falta do plural aqui, mas isso significa pra gente o quê? Cara, se ele cair, ele tem uma grande chance de buscar os 33 novamente, tá? Porque a gente vai romper um suporte importante, o mercado vai entrar em pessimismo e vai tudo depender do que, né? Da questão geopolítica. A gente está vendo que qualquer coisa que o presidente aí da Rússia faça, ele soa como uma ameaça para o mundo. Então, se o cara peida, todo mundo acha que o cara vai, sei lá, atacar uma bomba na Ucrânia. Então, tá tudo muito tenso. Ele tem que justificar cada ação dele e falar, cara, isso não é guerra, isso aqui não é uma ação que vai desencadear uma guerra geral. Calma, eu só estou fazendo isso aqui. Então, tá tudo muito tenso ainda. E a pior parte disso tudo é que nós estamos na sexta-feira. Sexta-feira acontece o quê, né? A gente tem a negociação, último dia útil de negociação da semana nos mercados tradicionais. Estamos vendo o S&P 500 aqui já negativo hoje, a Nasdaq negativo. E o que isso significa? Douglas, como é que uma ameaça de guerra afeta tanto os mercados e por que a gente está tendo uma queda no mercado do Bitcoin, de criptomoedas? Então, assim, quando você mexe com guerra, você mexe com todas as economias, você bagunça todo o cenário econômico do planeta. E o que isso vai afetar? Vai afetar commodities, você que já conhece um pouco do mercado, vai afetar a precificação de vários e diversos ativos no mundo todo. Logo, os mercados também vão se bagunçar e não é somente, pô, vai ter uma guerra, se não teve nada, como é que vai mexer nos mercados? Então é tudo interligado, qualquer interferência econômica, ainda mais mexendo com os grandões, Rússia, Estados Unidos, você vai acabar bagunçando os mercados de alguma forma. Então a gente está vendo aqui o S&P 500 fazendo aqui uma queda, dando continuidade e muita atenção, já que ele concluiu aqui o quê? Uma onda de queda, estou no universo aqui. Depois a gente teve um pullback, né? A gente sempre conversa que o mercado todo, quando ele mira para baixo de uma forma muito forte, a gente tem uma reversão, a gente tem um pullback temporário para definir. Ele vai subir ou ele vai cair. Então, nesse momento, a gente teve um pullback, mas que ele foi responsável pela queda logo em seguida. E no Bitcoin a gente está tendo a mesma coisa acontecendo. A gente teve uma onda de queda, tivemos um pullback do preço que buscou justamente uma resistência importante, os 44 mil,
e ele já está indicando o início de uma segunda pernada de baixa, o que seria para a gente um pouco apocalíptico. Por que eu estou falando isso? Eu não quero que você leve isso muito a sério, tá? Porque a gente teria aqui uma onda de baixa, um pullback, para dar uma continuidade na onda de baixa. Isso aqui é o pior cenário possível, a construção de um pivô de baixa. A gente não tem isso no momento, visto? E a gente tem que prestar atenção no seguinte, tá? Eu tô falando do visto que eu tô aprendendo novas palavras, tô expandindo o meu vocabulário. Tá? Então, se tá bom aqui, deixa o seu like para eu saber se o conteúdo do meu português tá bom aqui, tá? Eu quero saber a sua opinião. E olha só, nós temos a construção dessa segunda pernada de baixa. E onde que a gente tem que prestar, vamos lá, ligar o alerta máximo nessa região. Se a gente perder os 40 mil, a gente vai começar o quê? Vamos buscar o próximo suporte. Se a gente perder esse aqui, qual que será o próximo? Temos aqui nos 38 e temos aqui nesse último fundo, esse topo aqui. E por último, temos onde a gente parou, que foi justamente aqui mais ou menos uns 34.500. Então a gente tem algumas escadinhas para descer, percorrer esse caminho de baixo. Mas lembrando uma coisa, tá? A gente tem um ombro, cabeça, ombro se configurando nessa região, e se a gente perder os 40 mil, ele vai quebrar totalmente a possibilidade de um padrão de reversão muito forte acontecer, ou seja, a reversão ela vai ser adiada. Então, os 40 mil segue sendo um ponto super importante para a gente se segurar para quem acredita em uma reversão. Agora, Douglas, eu quero aproveitar essa queda para comprar mais. Então a gente tem, vamos lá, vamos fazer um estudo de ondas aqui. A gente tem uma onda de reversão, que por sinal foi muito forte. A partir do momento que ele chegou nesse suporte, ele reverteu. E agora a gente está fazendo uma segunda onda de queda. A gente não sabe para onde ela vai, até onde ela vai. Mas se a gente perder este fundo aqui dos 36, a gente já vai começar a desconfigurar toda a tendência de reversão que a gente está tendo. O que é uma tendência de reversão? Dentro de uma tendência de queda, você vai construir um pivô de alta. Isso aqui seria um pivô de alta. Agora, se esse fundo que você está enxergando aqui, ele for caindo demais, ele vai desconfigurando e você vai ver que vai ficando uma figura feia. Não é um pivô de alta bonitinho, ele vai deixando ele feio até um ponto que ele começar a reverter totalmente o cenário e puxar tudo para baixo. Então, qual que é a nossa atenção que precisamos ter? Então, se a gente usar a Fibonacci, vamos ver que praticamente aqui onde o preço segurou é justamente onde a gente marcou os suportes que a gente tem em seguida. Então, atenção no seguinte, se ele começar a perder os 50% de Fibonacci, os 62% de Fibonacci dessa onda de alta e perdendo cada vez mais, perdeu esse fundo, perdeu esse fundo, perdeu esse fundo, chegou nesse fundo, aí a gente vai ter que ter uma possibilidade de fazer um fundo duplo para reverter. Fora isso, a gente vai começando a entrar numa onda de pessimismo e a reversão de um cenário ela vai se adiando a partir desse momento. Lembrando para vocês que qualquer movimento que a gente tenha no mercado, um candle, por exemplo, hoje a gente foi para os 39.500 ali. Douglas, acabou, ele rompeu os 40, calma, ele precisa fechar o dia abaixo dessa região, confirmar. No outro dia, ele precisa dar uma continuidade no movimento, confirmar sim um rompimento, e aí sim a gente vai começar a olhar mais para baixo. Enquanto isso, você pode ver que tudo pode acontecer. Ele ainda não rompeu propriamente dito aqui os 40 mil, porque ele não fechou o dia, não fechou o candle diário. Então, a partir desse momento, a gente não fica oficialmente desesperado. Então, a gente tem simplesmente uma coisa acontecendo e eu quero que você se prepare, tá? Final de semana, sábado, domingo, vai ser um dia parado pra gente. A gente tem um gap da CME que fechou aqui nos 40 e 150 mil dólares. Então, a gente tem que prestar atenção que quando a gente tem um final de semana e o preço cai muito, você vai ter a possibilidade de abrir um gap. E um gap muito forte, ele tende a ser fechado. Então, a gente tem que ficar esperto, porque se o preço cai muito, a gente vai abrir um gap muito grande. A tendência é na semana que vem ele tentar de alguma forma preencher esse gap, lembrando que gap é uma coisa muito relativa, mas é uma coisa que você precisa colocar em pauta, você precisa prestar atenção e não totalmente ignorar, apesar de ser uma coisa meio descolada dos mercados e não oficial, mas é um ponto de atenção a mais, certo? Então a gente tem aqui, é sempre válido falar isso aqui, que a hash rate, a taxa de descentralização, vamos lá, a taxa de confiabilidade da rede. Quanto maior a hash rate, mais confiável é a rede, porque ela vai ser mais descentralizada. Significa que nós temos ganhos melhores para a mineração é muito atrativa nesse cenário, ou seja, a rede está
nos seus melhores dias, enquanto o seu preço está caindo. Então a gente está vendo aqui que antes a gente tinha um hash rate subindo enquanto o preço subia junto, ou seja, a rede vai ganhando valor e o preço acompanha. E agora, quando a gente teve o banimento da China aqui da mineração, a gente teve uma quebra desse padrão. A gente está vendo o preço caindo de certa forma enquanto o hash rate sobe. Então a gente está tendo uma discordância aqui dos termos dos indicadores, falando que, cara, assim, a rede está muito bem, está muito saudável enquanto o preço está caindo. Esse é o preço que o mercado paga por eventos que não eram para acontecer. Tá? O que são eventos que não eram para acontecer? Cara, quem vai esperar uma guerra em 2022, cara? Ninguém. Então, isso que está acontecendo é um fator externo que influencia totalmente no cenário. A gente tinha já aumento de juros e agora a gente está tendo um cenário de guerra para piorar cada vez mais a situação e ninguém esperava por isso, certo? Aumento de juros já esperávamos, agora um fator que iria potencializar a queda, ninguém esperava. Então, esse é o preço que o mercado paga por conta dessa indefinição. A gente vai ver por esse indicador também que mostra assim, cara, se você está vendo esse indicador caindo, significa que os holders, os hodlers, os caras que estão, vamos lá, já tem Bitcoin faz tempo e não vende por nada, eles não estão vendendo, eles estão acumulando. Quando esse indicador sobe, significa que os caras venderam, os grandões venderam seus Bitcoins, ou pelo menos parte deles. Então olha só que engraçado, depois a gente teve a tendência de queda do ano passado, muito forte por sinal. Quando a gente começou uma reversão, o indicador deu um sinalzão de alta, tipo assim, cara, a galera realizou. E logo depois, olha só, o mercado começou a subir. Então você fala assim, cara, se eles venderam aqui, por que o mercado subiu? Não queira entender. O mercado gosta de pregar peça na gente. Acontece que agora, no mesmo padrão que aconteceu, a gente está, cara, praticamente copiando e colando a mesma coisa nesse exato momento. Então a gente poderia, assim, só de olhar, falar que como esse pico aqui gerou uma reversão de tendência, a gente poderia esperar que aqui também levaria a gente a ter uma reversão de tendência para cima, para voltar a buscar valores acima, tá? Só que acontece que eu lembro para vocês, isso aqui é uma ameaça para o mercado, esse clima de guerra, tensão, é um cenário ruim? Sim, mas se o mundo não acabar, o mundo vai se reconstruir, a evolução tecnológica vai continuar. E o que faz parte da revolução tecnológica? O mercado de criptomoeda. Ponto, não tem com que você ficar preocupado. Então, qual é a hora? O que você tem que fazer agora? Não ficar 100% exposto, não entrar de uma vez no mercado agora, faz uma estratégia de DCA, compras parciais, aproveite os momentos de queda e sempre tenha um caixa para aproveitar. Mas eu tenho pouco dinheiro, cara. Você ter dinheiro, caixa disponível, não significa que você tem que ter muito ou pouco dinheiro. Significa que você tem que ter alguma coisa para aproveitar. Então, o preço vai caindo, cria uma estratégia. Eu vou fazer uma compra a cada 5 dias. Pô, cada 7 dias, a cada uma semana, eu vou fazer uma compra de tantos bitcoins, ou Ethereum, ou qualquer outra moeda aí, com estratégia e sem se preocupar com o preço. Minha projeção é para o longo prazo, então não vou não vou gastar o meu emocional me preocupando numa sexta-feira, que era um dia para você descansar e ficar relaxado no seu trabalho, sair do trabalho, ir para casa, ficar tenso por conta de mercado. Então não faça isso. E se você quiser ficar mais antenado, tem o nosso Instagram, Doug Tadeu, tá? Não perde, acompanha a gente lá, porque eu tento passar uma imagem tão positiva para o mercado, para vocês, porque é verdade, o mercado está crescendo, está evoluindo. O que a gente está tendo é uma coisa que não está afetando só o Bitcoin, mas sim todos os mercados. Então, o pior que pode acontecer é o mundo acabar. Se o mundo não acabar, a gente vai voltar a crescer, a gente vai voltar a ter uma reconstrução dos mercados, vamos voltar a ter a evolução tecnológica que faz parte da nossa natureza. Então, se inscreve nesse canal para acompanhar cada vez mais. Tira esse peso do gráfico de você e deixa tudo para mim. Eu tomo conta do gráfico para você e para isso você tem que se inscrever nesse canal para acompanhar nosso trabalho aqui, tá? Então, muito obrigado, tamo junto, boa sexta-feira, bom final de semana, descola um pouco do gráfico, deixa comigo aqui, vai relaxar e tamo junto.